Olá, graça e paz. Hoje, Evangelho de João, no capítulo 12. Este capítulo 12, ele é rico e ao mesmo tempo ele é fortíssimo. E eu gostaria de contar com um pouquinho da sua paciência para lidarmos um pouco com algumas coisas que estão aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai à casa do Lázaro, irmão de Marta e Maria, que ele tinha ressuscitado. E Maria, uma das irmãs, você conhece a história, pega um perfume, né, de nardo puro e muito precioso e unge os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E a casa se enche do perfume. Isso é uma coisa espetacular. O que acontece? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, versículo 4, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? 300 dias de trabalho. Significava que o valor do perfume era de 1 ano de trabalho, praticamente. Era caro. E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres. Judas não se preocupava com os pobres. Mas porque era ladrão de João, né? E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Isso foi incrível. E Jesus deixou. Mas Jesus disse: deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Fato, né? Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não por causa de Jesus, é interessante, mas também para ver Lázaro, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Pois é, você mata o autor do ato e você também esconde a prova do crime. Entendeu? Você mata o Jesus e mata também Lázaro, resolve o problema do controle de quem quer se manter no poder. Estão dispostos a fazer violência. Temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Esses são políticos, esses são governantes, esses são ditadores. Eles estão dispostos a fazer violência, estão dispostos a matar para se manter no poder. E aí, resolveram matar Lázaro por quê? Versículo 12. Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Aí, no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, para a festa da Páscoa, né? Se preparando para a festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou o ramo de palmeira, saiu ao encontro dele e clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Não tema, filha de Sião. João reproduz o texto. Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam esse ato, né? Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele. E a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. E por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. O mundo vai após ele. Esse é o poder de Jesus, né? Ora, entre os que foram para
adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhes pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram Jesus. É interessante, né? É uma espécie de hierarquia, né? Pequena, mas, né? Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus já estava profetizando a sua morte. Não é? Quem ama a sua vida, perdê-la, vai perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna, que aborrece no sentido, né? Quem não a considera como valiosa nesse mundo, vai e coloca a serviço do reino de Deus, de Jesus, da igreja, claro, vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que palavra, que palavra. Agora minha alma está angustiada, que direi: Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus sabia. Jesus sabia. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que ele falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou o momento que deste mundo ser julgado, e agora seu príncipe será expulso. Expulso do controle, expulso da sua cadeira de domínio, será exposto. Satanás foi exposto, os demônios foram expostos, os principados, as potestades, os poderes, os dominadores foram expostos, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Antes de prosseguirmos aqui, veja, as pessoas que estavam ali ouviram um trovão. Quando o Pai falou, quando Deus falou com Jesus, eles ouviram um trovão, outros achavam que um anjo lhe falou. Tem alguma coisa aqui. Às vezes quando Deus fala, aquilo que Deus fala às vezes não é muito bem compreendido. Precisa ter um autodiscernimento para compreender as coisas que Deus fala. Não são tão claras. Em alguns momentos, aquilo que Deus fala não é tão claro. Precisa ter um grande discernimento, senão você vai ouvir a voz de um trovão. Senão você vai pensar: talvez seja uma voz de um anjo aí, alguma coisa está acontecendo. E no fim era o próprio Deus falando. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês ainda têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Olha que coisa, né? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, João está... É lindo como os apóstolos trazem a palavra do que as pessoas chamam de Antigo Testamento. É interessante como os apóstolos trazem a palavra, né? E vão conectando a palavra aos atos da vida. E ainda Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele. João disse que Isaías viu a glória de Jesus, e que Isaías
falou a respeito de Jesus. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. Porque amaram mais a glória dos homens. João diz que isso não é correto. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É interessante, muitas pessoas não manifestam a fé pública em Jesus, ainda que creem em Jesus, e ficam aí namorando e flertando com ambientes negativos e não dão um passo de fé definitivo. E João está dizendo, esse tipo de pessoa que não declara verdadeiramente sua fé em Jesus, que se esconde, que fica por ali meio que em banho-maria, essas pessoas na realidade já tomaram a decisão, eles amaram a glória dos homens. Eles amaram a glória dos homens mais do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, quer dizer, colher e praticar, e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Naquele momento não, vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu falei, essa o julgará no último dia. Quer dizer, não existe nada sem julgamento. Naquele momento que Jesus estava ali, ele veio para salvar. Até hoje ele veio para salvar, mas a própria palavra de Jesus já julga. E é ela que vai julgar no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, quem me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Eu não poderia deixar de passar por este capítulo inteiro com você. Tamanho da riqueza e da importância desses ensinos de Jesus Cristo. Deus abençoe você.